Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma prova de medicina da Multivix, prova de 2020, Multivix Vitória, né? Então uma relação entre essas historinhas e essas fórmulas e a gente vai analisar a alternativa, ok? Primeiro, item 1, ele fala o seguinte: o comprimento de uma circunferência de raio R é dado por 2πr. Beleza? Beleza. Então, basicamente, eu tenho duas incógnitas aqui, né? O D e o R. O π é constante, beleza? E ele pede a área em função do perímetro. Quando a gente fala de área do círculo, a gente lembra sempre da fórmula tradicional, πr ao quadrado, tudo bem? Mas ele não quer essa fórmula, ele quer a fórmula que tenha o perímetro na fórmula. Como assim, Humberto? Ué, basta isolar a outra incógnita, por exemplo. Se a incógnita D está isolada e a outra é R, isola a outra, por favor. Isolando a outra vai ser D dividido por 2π, vai ficar o R sozinho. Então, você vai colocar no lugar do R, você vai colocar justamente esse valor de D, certo? Então, a minha área do círculo vai ser π vezes o valor de R, que eu isolei lá em cima, ao quadrado, certo? Então, vai ficar π vezes d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, e aqui π ao quadrado. Π ao quadrado é π vezes π, certo? Embaixo é π ao quadrado, π vezes π, beleza? E aí eu tenho a seguinte situação. Eu posso cortar esse cara com esse cara. Qual é a resposta que dá? D ao quadrado sobre 4π. Então, essa é a fórmula da área do círculo em função de π, em função de D, beleza? O que antigamente era em função de R, aqui está em função de D, e assim eu encontro a opçãozinha para marcar. Beleza? Já encontrei. Então, o segundo parênteses tem que ser 1. Eu já elimino algumas alternativas aí. Beleza? Seguindo a mesma vibe, vem comigo item 2. O item 2 fala a área da superfície de um cubo é em função do comprimento da diagonal. Vamos lá. A área de um cubo, o cubo tem 6 faces que são quadradinhos de lado L, digamos assim, certo? Então, e a área do cubo sempre vai ser 6L ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado. Só que essa fórmula está em função de L. Aí a gente vai para nossa diagonal que ele citou. Isso aqui é a face de um cubo. Ó, o cubo daqui, beleza? Aqui eu tenho a diagonal do cubo. Essa é a diagonal do cubo, beleza? O que que eu sei aqui nessa questão? Que aqui é D, né? Essa aqui é a diagonal do cubo. Aqui é L e aqui é L. Beleza? Como que eu encontro a diagonal? Teorema de Pitágoras, né? Eu tenho que D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Só que L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Então, para achar o D, basta jogar a raiz lá, o L que está ao quadrado sai. Então, eu acabei de descobrir que o D vale L raiz de 2. E aí, conforme a gente fez anteriormente, atenção, conforme a gente fez anteriormente, se o D é igual a L raiz de 2 e a fórmula da área do cubo eu tenho L, basta então isolar a incógnita L. Vai vir cá para baixo o raiz de 2, ou seja, o L é a mesma coisa que D dividido por raiz de 2. Então, se eu jogá-lo na fórmula novamente, eu vou encontrar de fato a área do cubo. Qual é a área do cubo, então? Vai ser 6 vezes esse valor que eu acabei de isolar ao quadrado. Essa vai ser a área do cubo, que vai dar 6 vezes d ao quadrado dividido raiz quadrada ao quadrado, meio que vai cortar, vai dar 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3d ao quadrado é a alternativa 2, tá aqui, ó, 3d ao quadrado. Então, o segundo parênteses e o terceiro parênteses eu já fiz, que tem que ser exatamente 1 e 2, ficamos apenas entre a alternativa A e B, né? Nesse segundo item a ser analisado. Beleza, beleza, vamos para o terceiro item. O terceiro item eu acho que é o mais fácil. A área de um triângulo equilátero é em função do comprimento do lado. Normal. A área do triângulo equilátero tem que gravar a fórmula, tá, gente? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Mas ele não está pedindo para usar o lado como letra L, ele está pedindo o lado como letra D. Então é só você transformar mesmo. Vai ficar assim. Então essa é a fórmula da área do triângulo equilátero, dependendo ou em função do lado. Então o primeiro aqui é o 3, beleza? O primeiro parênteses é o 3, beleza? Continuamos sem saber porque precisamos de terminar, beleza? Item 4, a área da superfície lateral de um cilindro reto de raio D e altura H. Então, ele não pediu para colocar em função de nada, ele quer a área toda, topo, fundo e área lateral de um cilindro. Então, o cilindro está aqui, galera, o cilindro está aqui, beleza? O cilindro ele é composto de 3 partes. Então, isso aqui é o R dele, isso aqui é a altura dele. O cilindro ele é composto de 3 partes. A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima e a parte de baixo, a fórmula vai ser dada por πr ao quadrado. Certo? Então, de cara, esse mais esse vai dar 2πr ao quadrado. Beleza? Beleza. Agora, essa parte de lateral aqui, que compõe o cilindro, ela é mais complexa um pouquinho. Ela é um retângulo, né? Essa parte lateral, obviamente, ela é um retângulo. Vou desenhar ele aqui. Ele é um retângulo, onde aqui é a altura do retângulo, coincide com a altura do cilindro. Só que essa parte aqui, ela não vai ficar enroladinha, ela não vai enrolar até virar uma coisa circular. Então, isso aqui ser enrolado é exatamente o comprimento da circunferência que é dado por 2πr. Então, a área lateral do cilindro é sempre dada pela área do retângulo, que é dado por base, que é 2πr, vezes a altura. Certo? Então, eu tenho essa situação, beleza? Lembre-se que no lugar do raio, ele pediu para chamar de D no item 4, ó. Raio D e altura H. Eu que chamei de R para deixar mais didático. Então, a resposta desse item 4 nada mais é do que πr ao quadrado mais πr ao quadrado. Vai dar 2π, aí no lugar do R coloca D, πr ao quadrado, né? Como se o D fosse R. Mais 2πRH, 2πdH. Então, galera, a alternativa mais próxima é o terceiro parênteses aqui, né? Mas a gente percebe, essa fórmula ela depende de B, então essa questão ela tinha tudo para ser anulada, eu não sei se ela foi anulada, então estou fazendo ela sem pensar, mas teria que ter um H aqui, ou seja, a área superficial do cilindro reto de raio D e altura H depende também da altura. Então, meio que fica incorreto, né, matematicamente falando. Vamos fazer o último só para não dizer que a gente não fez. Vou pegar ele aqui e vou colocar numa outra página. Vamos verificar. Na figura a seguir tem um quadrado de lado 4 dividido em duas regiões. A região acidentada, limitada por um arco de circunferência, centro, a área da região acidentada. Então, a área dessa região aqui, acinzentada, acidentada foi boa. Né? Então, a área do círculo, é nítido que isso aqui é 1/4 do círculo. A área do círculo sabemos que é πr ao quadrado, não é verdade? O raio ele está chamando de D, então πd ao quadrado, tudo bem? Beleza? Sem nenhum problema, digamos assim. Né? Então, essa área aqui nada mais é do que πd ao quadrado dividido por 4. É 1/4. Beleza? Então, só que ele quer a área da região não acinzentada. Então, essa área aqui, galera, é a área, digamos, desse desenho. Certo? Então, a gente já está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Qual vai ser a área não acinzentada? Vai ser a área total do quadrado, né? Vai ser a área total do quadrado, menos essa área que a gente achou, πd ao quadrado sobre 4. Que vai dar o seguinte, qual é a área total do quadrado? Lado vezes lado, d ao quadrado. Menos π
d ao quadrado sobre 4. Perceba que o d ao quadrado ele está figurando em dois blocos. Então, eu posso colocar ele em evidência, e aí aqui dentro vai dar 1 menos π sobre 4. Posso fazer a regrinha do professor Humberto aqui. Então, eu vou ter assim, 4 menos π sobre 4. E aí você percebe que deu exatamente isso, né? 4 menos π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, de fato, essa, né, 5 está associada a esse parênteses. Então, o que a gente conclui é que, de fato, aqui ele deu uma vacilada, aqui é o 5, certo? De qualquer forma, a alternativa correta é essa alternativa C aqui, digamos, a mais próxima, porque aqui está com um possível erro, beleza? E assim a gente encerra mais uma questão. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e tamo junto.